A partir de agora na sua TV F7, conheça um pouco mais. Tem a importância dos princípios. Não é por acaso que a Bíblia é reiterativa em dizer que da importância do conhecimento para a salvação. A Bíblia fala isso o tempo todo, tanto no chamado Antigo Testamento, quanto no chamado Novo Testamento. Fala reiterativamente isso. Embora muitos, o que mais se aprendeu a ouvir pelos séculos é esse negócio de conhecimento, isso aí, conhecimento é joelho, conhecimento é oração. Sim. Mas se você adquire um conhecimento errado, você vai ter princípios errados na sua vida, você vai ter pensamentos errados, comportamentos errados, vai tomar decisões erradas, e isso vai nortear o seu viver e o seu destino. Então não é por acaso que a Bíblia fala tanto na necessidade de se adquirir o conhecimento correto, para através do conhecimento correto, nós termos uma vida nos moldes que o nosso Pai desejou e deseja para cada um de nós. Não é por acaso. Aquilo que se sabe, certo ou errado, vai direcionar o nosso pensar, o nosso comportamento, as nossas decisões, o nosso viver e o nosso destino. Isso é importante que nós guardemos para tudo mais na vida de cada um de nós. Eu digo a vocês com certeza, sem medo de errar, que o livro de Jó é o maior responsável pelos séculos, todos esses séculos que nós temos, pela formação da mente, de muito que se tem na mente do povo cristão. O livro de Jó, ele vem ao longo de séculos e mais séculos, formando princípios errôneos na mente do povo cristão, fazendo com que o povo cristão, por meio desses princípios errôneos, pense erradamente, sinta erradamente, se comporte erradamente, tenha uma vida muito abaixo dos padrões que o nosso Pai deseja e sonha para cada um de nós. E o livro de Jó vem direcionando erradamente, como consequência, o povo para um antideus, leia-se, Satanás. Vem direcionando o povo para um Deus que de Deus não tem nada e para uma vida de sofrimento. Tudo extraído de entendimentos errados que se tem do livro de Jó. O que mais se ouve em qualquer igreja que se vá é pessoas se conformando com uma série de situações erradas, porque aprenderam errado e recitam o tempo todo o que está principalmente no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó. Dali, o povo extraiu princípios inversos ao tudo mais que tem na Bíblia e se pauta por esses princípios. O povo norte-americano, pelo calvinismo deles, eles fizeram o inverso. Nós vamos ver que o restante do povo, eles foram conduzidos pelo livro de Jó exatamente ao inverso do que aconteceu com o povo norte-americano e o calvinismo extremado deles. Primeira coisa, antes de mesmo começar, ver o nome Jó. O nome Jó, que vem nas nossas Bíblias, já é fruto de um costume judaico muito forte no judaísmo de contrair e com isso diminuir sempre que podem todos os nomes. Todos os nomes no judaísmo, eles são diminuídos.
O nome Jó é a simplificação do nome Jobabe. Jobabe. Cada coisa dessa, o ideal seria que eu mostrasse na Bíblia para vocês, porque vai ser... Quem é esse cara para chegar e dizer isso, né? Realmente, vocês devem questionar tudo que todos falarem. Tudo que a Bíblia não falar deve ser questionado. Esse é o correto para não se entrar em erro. Gênesis 36, 34. Gênesis 36, 34 diz assim: Jobabe morreu, e Russã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Vê na terra dos Temanitas. É a mesma terra de que trata o livro de Jó, quando vai falar, né? Bom, isso aí no meu livro eu explico isso tudo, é direitinho, essas origens todas. 1 Crônicas 1, 45. E depois alguém pode ler Jó 29, 25. Por favor, 1 Crônicas 1, 45. Quanto mais rápido se lê, mais rápido nós vamos avançar, mais teremos para debatermos entre nós. Outra coisa, eu não peço que ninguém fique sentadinho ouvindo eu falar, não. Qualquer momento alguém queira discordar, à vontade. Ok? A qualquer momento que alguém queira falar, à vontade. Por isso que eu falei, nós vamos conversar entre nós. 1 Crônicas 1, 45. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 45, diz assim: Jobabe morreu, e Russã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Ou seja, repete o mesmo texto de Gênesis, capítulo 36, versículo 34. Lê Jó 29 e 25. Era eu que escolhia o caminho para eles, e me assentava com seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Era eu como um consolador dos que choram. Isso o próprio Jó dizendo que ele se assentava como chefe, se assentava como rei. Então, isto é o próprio livro de Jó, Jó falando dele mesmo. Ok? Esse nome Jó é a simplificação de Jobabe. Jobabe também como vem nas nossas Bíblias. Porque no hebraico original não é nem Jó e nem Jobabe. Seria Iorrobabe. Essa é que é a verdade. Que os nomes bíblicos foram todos mudados. Todos. Isto posto, vamos agora a Jó 1,6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, conforme está nas nossas Bíblias, no original não existe esse Senhor, vem o nome, no original vem o nome desse Senhor, que Senhor é título, não é nome, mas lendo conforme todos nós temos nas Bíblias que temos nas nossas mãos. E vindo um dia em que os filhos de Deus, que também é título, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Só aqui nós teríamos que analisar isso aqui, nós ficaríamos aqui quase que 1 hora, se nós fôssemos analisar esse versículo, mas não vamos. Aqui a primeira coisa, filhos de Deus. O que é filhos de Deus? Aí vai cair naquela discussão, desde Gênesis 6. Se filhos de Deus, o que são? Se são anjos caídos, se não são, se são homens, nós iríamos discutir isso tudo. Não vamos, porque não temos tempo. Mas estou mostrando a vocês, quando a gente lê assim e pensa que as coisas estão fáceis, quanta coisa tem por trás daquilo que nós vamos lendo. Vieram apresentar-se perante o Senhor, que volto a dizer, não é Senhor no original, Senhor é título, isso foi substituição que fizeram. Veio também Satanás entre eles. Bom, então veio Satanás. A questão é possível Satanás ir à presença de Yahu, o nome do nosso Deus? É possível Satanás ir à presença do Santo dos Santos?
Mas é o que está escrito aqui. Mas quantos aqui já se questionaram? Eu vou lhe dar a palavra. Quantos aqui já se questionaram sobre isso? Nesses anos todos que vem lendo isso? Pois não. Isso é o que dizem. Até o Calvário ele podia ir. Isso é o que sempre falaram para justificar. Mas isso biblicamente é insustentável. Porque muito antes do Calvário, a palavra nos diz que Satanás, desde que fez a rebelião, que ele foi expulso dos céus. E desde que ele foi expulso, lá ele não volta. Então, como que ele foi expulso para lá ele voltar na hora que quisesse? Então, isso biblicamente é insustentável. Mas, quando isso foi pouquíssimas vezes questionado, a explicação que durante esses anos todos foi dada por alguns para tentar resolver como que ele ia explicar o que ele vinha sustentando os anos todos. E diante do questionamento era isso. É porque antes do Calvário podia. Mas espera aí, Satanás só se tornou Satanás após o Calvário? Antes do Calvário ele não era Satanás? Não. Lógico que era. Então, como que biblicamente é sustentável que podia? E depois eu deixo ser contestado outra vez, viu? Eu estou falando, já fui contestado, vou falar e abro para ser contestado novamente. Aqui é assim, um fala e quem quiser fala também, desde que sustente biblicamente. Veja-se só, para dar apenas alguns exemplos bíblicos. Se nós tivéssemos tempo, isso tudo com muitas horas nós poderíamos fazer, mas eu acredito que nós nunca vamos ter essas horas todas, que seriam necessárias, mas é a vida. Veja-se só, se nós tivéssemos tempo, nós iríamos lá, por exemplo, em Êxodo 33, iríamos ver aquele capítulo, Êxodo 33 e 34, nós não vamos lá. Nós iríamos lá e nós iríamos examinar aquela conversa, o quanto rica é aquela conversa de Yahu com Moisés, o grande amado de Yahu, que era Moisés, e aonde Moisés, depois de muito tempo de intimidade com o nosso pai, com Yahu, ele pede para ver a face de Yahu. E Yahu fala: Moisés, não é que eu não queira, é impossível. É impossível, Moisés. É impossível, ninguém nunca viu a minha face. Porque é impossível que um homem veja a minha face e permaneça vivo. É impossível, Moisés. A pureza, vamos, em Isaías 6, vocês vão anotando, ou depois, estou falando, quem tem o meu livro, tem isso tudo detalhado no meu livro. No meu livro tem isso, mas quem não tem, vai anotando. Em Isaías 6, ali nos mostra que os anjos que servem junto ao trono de Yahu, eles, muito deles, para se aproximarem, têm que com as asas cobrir as vistas, senão são fulminados. Mas Satanás ia lá. Satanás, quando queria, ia lá. Isto que está aqui, a literalidade do que está ali, examinado na literalidade que está ali, ele contraria tudo mais da Bíblia. Tudo mais da Bíblia é contrariado pela literalidade do que está ali escrito. Ali está errado? Não. Eu já vou explicar. Estou falando da literalidade. A literalidade, que é da forma que vem sido lido pelos séculos e interpretado pelos séculos. A literalidade do que está ali, pego simplesmente do jeito que está ali e engolido do jeito que está ali, sem uma interpretação, contraria toda mais a Bíblia. E mais, vai contrariar o próprio livro de Jó. O próprio livro de Jó vai explicar que aquilo que está ali em 1:6 que nós lemos, não é para ser interpretado daquele jeito.
Todos, por favor, leiam Jó 13:16. Vamos ver o que o próprio livro de Jó vai dizer sobre o que está ali em Jó 1:6. Jó 13:16. Alguém que primeiro achar, leia, por favor. Volto a dizer, estou aberto a ser contraditado a qualquer momento. Jó 13:16. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousará apresentar-se a ele. Então o próprio livro de Jó diz que nem o ímpio pode ir à presença de Yahu. E nisso estava a garantia dele. Ele sabia disso. Ele sabia que ele estava passando aquilo tudo. Ele sabia que ele estava passando aquele tormento todo. Ele não sabia o porquê. Ele queria saber. Ele sabia que aquilo não podia ser da parte de Yahu. Ele queria entender e não entendia. E no não entendimento dele, ele se debatia. O maior tormento de Jó não foi pelo que ele passava. O maior tormento de Jó é o que acontece com todo homem. É passar por algo ruim e não encontrar uma resposta em Yahu que lhe explique aquilo. Esse é o maior tormento. O homem com a explicação de Yahu sobre o que ele está passando, ele suporta tudo. Sem explicação, qualquer peso mínimo torna-se um fardo insuportável. Então a dor maior de Jó, o tormento maior de Jó, era justamente ele não saber por que aquilo tudo estava sobrevindo aqui a ele. Mas ele diz, mas no transcurso do esperneio do debate dele, ele vai dizer várias coisas importantes. Uma delas é essa. Uma coisa ele tinha certeza, que o ímpio não ia à presença do Deus dele. Como que Satanás vai? Então vocês vejam que nós não inventamos nada. Não somos nós que estamos dizendo, é deixando a Bíblia falar. A Bíblia, ela não é feita de versículos, de capítulos, nem de livros isolados. A Bíblia é um todo homogêneo. Se nós pegarmos qualquer coisa na Bíblia para interpretar fora do todo homogêneo, nós vamos sempre tropeçar. Vamos claudicar e tropeçar e cair. É isso que vai sempre acontecer. Então nós estamos deixando a Bíblia falar. Bom, isso posto, vamos avançar um bocadinho mais. Então por aí, eu acho, mas eu vou mostrar mais. Mas por aí eu acho que já ficou suficientemente claro na mente dos irmãos que Satanás não vai à presença do nosso Pai para nos acusar de nada. Ao contrário do que nos foi ensinados e as igrejas aprenderam e as igrejas falam por esses séculos, de todos os séculos aí. Isto não é bíblico, isto é mentiroso. Mas então, pastor Marcos, como explica? Mas aqui está dito. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Yahu, que aí está o Senhor, veio também Satanás entre eles. Por que isso está escrito aí, isso está errado? Não. Apenas a leitura é que não está certa. Como é isso? Eu vou dar alguns exemplos bíblicos. Com esses exemplos bíblicos que eu vou dar a vocês, vocês vão chegar à interpretação correta. Alguém lê para nós Êxodo, capítulo 3, versículos 2 e 6. 2 e 6. Êxodo, capítulo 3, versículos 2 e 6. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis que aqui respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. Disse ainda, eu sou Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
eu sou o Deus de teu pai. E aí, se eu perguntar a qualquer um aqui, com quem Moisés conversou na sarça, ninguém vai ter dúvida em dizer, conversou com Deus, conversou com o Eterno, conversou com Yahu, conversou com o nosso pai. Mas aí está dito que Moisés conversou na sarça com Yahu? Eu sou um anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, embora o texto dizendo expressamente que era o anjo do Senhor, ele vai dizer logo em seguida, lê de novo o versículo 2 e o versículo 6. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis que aqui respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. Disse ainda, eu sou Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Veja um instantinho. Quem estava falando com Moisés não era Yahu, era um anjo. Mas o anjo fala, eu sou o Deus de Abraão. O anjo fala, eu sou. Por quê? E é daí que todo mundo aqui chegou aqui hoje com a certeza de que quem falou com Moisés, até 5 minutos atrás, se perguntasse a todos que estão aqui, com quem Moisés falou na sarça, todos iriam me responder, com Deus. Você tem certeza? Todos iriam me responder, tenho certeza. Moisés falou com o nosso Deus na sarça. O texto diz realmente que foi com o nosso Deus. Mas antes ele explica, falou com um anjo. Jacó, se nós formos lá em Gênesis 32, vai acontecer a mesma coisa. Jacó lutou com Deus, o texto diz, lutou com um varão. O mesmo texto vai dizer que lutou com o varão e vai dizer que lutou com Deus. Sim. Vocês estão entendendo? É que se lê, se conclui errado, se lê rápido, se conclui errado, dali se extrai princípios errados e se passa a vida erradamente, falando erradamente, pensando erradamente, dali trazendo conceitos errados que vão direcionar o seu pensar e o seu viver, e assim vai, é pela vida toda. Vamos ver, nós temos muitos textos bíblicos. Alguém pode abrir a sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 3, e ler a partir do versículo 1. Zacarias, capítulo 3, e ler a partir do versículo 1, por favor. Zacarias 3:1. Depois disso, ele mostrou o sumo sacerdote Yahushua, Josué, diante do anjo do Senhor. Deus me mostrou Josué. Josué, nas nossas traduções, no original vem Yahushua. O qual, então, Yahushua, Josué, estava diante de quem? Do anjo do Senhor. O texto esclareceu. Josué e Yahushua estava diante de quem? Diante do anjo do Senhor. Agora continua lendo. E Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. Mas o Senhor disse a Satanás, pronto, agora começa. Tá vendo? Então, esse diálogo de Satanás foi com quem? Foi com Deus. Aí, esquece o que antes o próprio texto expressamente esclareceu. Lógico que pode. Estou falando que todos podem contraditar. É
aberração sobre aberração. Vamos bater papo? Vamos. Isso é aberração sobre aberração, mas o que foi incutido nas nossas cabeças que isso é possível. Outra, me permite. A impressão é que é Deus falando, não é o anjo, ok? Homem íntegro, reto e temente a Deus, se é Deus que está falando, por que ele falou temente a mim? A mim, pois é, ele vai falar, eu ia mostrar isso já em seguida. Vocês estão entendendo? O texto lido com atenção, o texto vai explicar como que se interpreta devidamente esse versículo 1:6. E a Bíblia como um todo, e o próprio livro de Jó não deixam dúvida de que Satanás não vai à presença de Yahu de jeito nenhum. De jeito nenhum. O grande amado Moisés não foi. Todos os grandes amados de Yahu, quando viram a presença que era a presença de um anjo, e todos eles caíram por terra e acharam que iam morrer, porque eles sabiam a consequência disso. Isso, agora Satanás ia à presença, isso não tem cabimento. Isso, se fosse possível, esfacelaria a Bíblia toda. Os anjos que servem no trono de Yahu, para irem à presença dele, tem 6 asas, com 2 tem que cobrir os olhos primeiro. Isso, os anjos que servem diante do trono dele. Como que Satanás vai, gente? Então, e o próprio texto, eu ia falar, o reverendo Francisco já adiantou, se continuarmos lendo, quando o próprio texto vai mostrar que não é assim, não era na presença de Deus. Primeira coisa, esse encontro não foi no céu. No céu que se fala é no terceiro céu. Esse encontro pode ter sido até no primeiro ou no segundo céu. No terceiro céu, com certeza não foi. Ali, jamais Satanás e os seus anjos vão entrar outra vez. Jamais eles vão entrar ali outra vez. Então, esse encontro não foi no terceiro céu. Ou foi na terra, ou foi no primeiro ou no segundo céu. No terceiro céu, podem ter certeza, jamais. Segundo, Satanás não foi à presença do nosso Pai. Não foi, e a presença do nosso Pai, ele não volta jamais. Tenham essa certeza bíblica. Por que ali vocês poderiam questionar o seguinte: tudo bem, nós já entendemos que Satanás não vai à presença do Eterno. Mas por que o texto bíblico, reiteradamente, ele mostra que é, até depois ele esclarece que não foi, mas por que ele mostra que é? Por uma razão que é importante se saber e se guardar. Nós também teríamos mais de uma dúzia de textos bíblicos para lermos sobre isso. Mas não temos tempo, então vamos ler 2. Alguém pode ler Êxodo 4:16? Vou ler aqui na versão Almeida atualizada e revisada, ok? Que é uma das que eu gosto. Diz assim: Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E tu por Deus. Veja o quanto é forte essa frase que Yahu vai falar para Moisés. Moisés, você está dizendo que não pode ir lá falar com Faraó. Tá bom, mas aí você vai com Arão. E Arão lhe será por boca. E tu serás como Deus perante Faraó. Isso dito pelo próprio Deus para Moisés. Eu estou te mandando como Deus perante Faraó. Veja. Mas por quê? Alguém leu 7:1, aí mesmo em Êxodo. É outro princípio que vai explicar o porquê que vem tantos textos bíblicos dizendo que haver diálogo de Deus com homens ou até com Satanás. Alguém lê, por favor, 7:1 aí mesmo. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Muito bem. Novamente repete: eis que te ponho como Deus sobre Faraó.
e Arão como a sua boca, a sua voz, o seu porta-voz. Veja novamente, por quê? Isto é outro princípio bíblico. Sempre que Yahu envia alguém e este vai e se limita àquilo que foi mandado dizer, ele vai com a mesma força do Eterno. O Eterno, quando a palavra do Eterno é dita na pureza daquilo que ela foi enviada, quando a palavra do Eterno não é adulterada, quando alguém é enviado para dizer com a palavra do Eterno, a palavra do Eterno vai com toda a força, com todo o poder do Eterno. E o Eterno diz, eu fiz, eu falei, eu sou, e assim vai. Ele assume como ele. Lógico que pode, o senhor e qualquer outra pessoa. Elias, quando vai ao rei, sobre a minha palavra não vai chover. A gente pensa que é a palavra dele, porque ele está falando em nome de Deus. A palavra do profeta é a palavra de Deus. Vai chover, agora não vai chover, daqui a pouco vai chover exatamente por causa disso. Entenderam o porquê? Então, sempre que um anjo do Senhor era enviado para dialogar com alguém, ele falava como se fosse o próprio Deus. E daí vem textos como esse que nós começamos a ver em Jó 1:6. Mas aquele encontro não foi na presença de Yahu. Vocês podem ter certeza disso. Ok? Bom, e vocês veem a importância de outro princípio. E já, pois é, viu? O que dá? Vou pular aqui para o versículo 21. Versículo 21. Aí Jó vai dizer, e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. E Yahu, que aí vem o Senhor, e Yahu deu, e Yahu tomou. Bendito seja o nome de Yahu. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Yahu falta alguma. As igrejas, ao lerem isso, exultaram, ensinaram, e vem ensinando dia a dia outra barbaridade. Que ser um bom cristão é saber que o nosso Deus é aquele que tem o poder de fazer o que quer. E por ter o poder de fazer o que quer, ele pode dar e ele pode tomar. Porque bom servo foi Jó, tanto que foi exaltado por Yahu. Bom servo foi Jó. De quem? Era o próprio Yahu quem dava testemunho dele, dizendo, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do... Está vendo? Esse era bom. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. E esse, que era o exemplo que nós temos que... Estou falando do pensamento que vem pelos séculos nas igrejas. Não estou falando que nada disso é certo, não. Mas é o pensamento que vigora nas igrejas. Bom, e o raciocínio é esse. Bom, se Jó era o homem de quem Yahu dava testemunho perante o inferno, dizendo que ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E se Jó, nessas condições, dizia que Yahu podia dar e podia tomar, podia vestir e depois deixar um nu, podia dar saúde e depois deixar um doente, conforme Jó estava. Se Yahu pode fazer isso tudo, então é porque pode. Então, esse é o correto do proceder de Yahu. E o bom cristão, o bom servo, é aquele que vai assim pensar e vai assim se conformar. Tudo errado. E aí criou-se um Deus satânico na mente dos cristãos, foi formado na mente dos cristãos um Deus satânico, um Deus que não deve nada a Satanás, é isso que foi criado, e é outro texto, que se fosse correto não texto, o texto está ali,
Eu não estou aqui para rasgar texto nenhum da Bíblia. Mas estou falando, se fosse correto se interpretar o texto na literalidade em que ele está, e que nós aprendemos e somos impulsionados, e como pastores impulsionamos as nossas ovelhas a pensar, se isso fosse correto, então todo mais da Bíblia estaria errado também. Vamos lá. Mas não é correto que Yahu pode fazer o que quer? Ele é o Deus dos impossíveis. Quem é você, pastor Marcos? Estou falando como se alguém falando para mim mesmo, eu falando para mim mesmo. Deixa eu me contraditar então, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Quem é você, pastor Marcos? Você não acha que você é muito petulante de dizer que o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que o eterno não pode fazer o que quer? Eu digo para vocês, sem medo de errar, com base em toda a Bíblia, que Yahu não pode fazer o que quer, não. Existe muita coisa que é impossível ao Deus dos impossíveis. Mas baseado em que você diz isso? Baseado na Bíblia. A Bíblia diz que ele não pode negar a si mesmo, que ele não pode pecar, que ele não pode mentir. A Bíblia diz isso tudo em textos expressos, espalhados em toda a Bíblia. Isto tudo é impossível para ele. Por quê? Justamente por ele ser quem ele é. É justamente por ele ser quem ele é que uma série de questões se tornaram impossíveis para ele mesmo. Mas ele não pode fazer o que ele quer? Não. Não. Por que não pode? Porque alguém estabeleceu limites para ele? Não, é impossível. Quem quer que seja estabelecer limites para ele? Mas ele pode estabelecer limites para ele. E ele quis e ele assim fez. Por isso que ele é quem ele é. Ele estabeleceu uma série de marcos, uma série de limites para ele mesmo. Ele estabeleceu. E ele diz que ele vela pela palavra dele para cumprir. Nada nem ninguém é capaz de fazer com que ele rasgue a palavra dele. Então ele estabeleceu esse limite para ele. Ele fez, aqui está um contrato que ele fez com os homens. O que nós chamamos de Bíblia é um contrato que ele fez por escrito com os homens. E ele dá absoluta certeza. Alguém lê para nós Salmo 138, versículo 2. Eu não estou lendo porque senão nós não vamos ter tempo. Então vou falar uma coisa ou outra que eu tenho na cabeça. Salmo 138, versículo 2. Alguém lê? O Salmo 138, versículo 2 diz assim: Prostar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Há uma outra tradução que diz: colocaste o teu nome acima da tua palavra. Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Em outra tradução diz, pois tu colocaste a tua palavra acima do teu nome. Não é assim que está em outras traduções? Pois é. Fica mais explícito o sentido ali. Ou seja, ele coloca o contrato que ele fez com o homem acima do próprio nome dele. Ou seja, ele está dizendo, por esse contrato aqui, eu me limito. Eu deixo de poder fazer na vida do homem qualquer coisa que eu queira que vá contrariar este contrato. Nós contratamos e está contratado. Exatamente. A Bíblia é expressa em dizer o tempo todo que esta é a vontade de Yahu, que todo homem se salve. Mas todo homem se salva? Não, a própria palavra vai dizer que a maioria não vai se salvar. Por quê? Porque ele colocou este contrato acima da vontade dele. Aqui está um contrato. Este contrato, repito várias vezes para guardarem bem, está acima da vontade do nosso Deus. Então, ele se limitou, ele não faz o que ele quer.
Porque alguém colocou limites para ele? Não, não existe ninguém que possa colocar limites para ele, mas ele pode, e ele quis, e ele colocou. Então, alguém lê ainda no Salmo, lê o Salmo 15, versículo 4. O Salmo 15, versículo 4 diz assim: quem rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ou seja, aquilo que ele jura, aquilo que ele contrata, mesmo que seja com dano próprio, ele não volta atrás. Contratou? Está contratado. É isso. Então ele está limitado. Ele diz, ele contratou com o homem e colocou esse contrato acima do nome dele. E mesmo naquilo que é contrário aos interesses dele, mesmo aquilo que é contrário à vontade dele, ele não volta atrás. Ele fica com a vontade, com os interesses dele contrariado, mas ele não volta atrás. Tudo que tem aqui de bom para o homem, ele cumpre de qualquer jeito. E tudo que tem aqui que for ruim para o homem, será cumprido também. Então aqui está um contrato dele com o homem. Sede santos como eu sou santo, sede meus imitadores. Ou seja, quando fala isso, em diversos momentos, quando fala de os perfeito cidadão que vai habitar no céu, por meio disso se está dando o devido perfil que Yahu quer daqueles que são um com ele. Como todos os salmos, exatamente isso. Só vai habitar com Yahu aquele que tiver as exatas características dele. Ninguém vai entrar no céu menos do que minimamente impuro. A menor das impurezas impede que alguém seja filho de Yahu. E Yahu só pode ter contato com aquilo que for perfeitamente puro. E só tem um perfeitamente puro, ele. Então, você não está falando coisa com coisa, Marcos. Estou falando coisa com coisa, sim. E já me explico. Sim. É por isso que nós só somos filhos por meio de Yahushua, por meio do que nós fomos acostumados a chamar de Jesus Cristo. É por causa disso. Porque por meio de Yahushua, ele nos vê como ele é. Ele nos vê perfeitos. É por isso. Porque se não fosse pelo Calvário de Yahushua, ninguém entrava. Nada nem ninguém. Então, o perfil do cidadão dos céus, o perfil do filho de Yahu, é o perfil de Yahu. É o perfil dele. Pode... E não o espírito de Yahushua obrando por meio de nós, né? Aí nós usurpamos, aí nós passamos a usurpar isso como fosse coisa nossa. O homem dele mesmo não faz nada que preste. O que o homem faz que preste é ele deixar o espírito de Yahu trabalhar por meio dele. Senão ele não faz nada que preste. Então eu afirmei que Yahu, ele tem uma série de limitações e ele não faz aquilo que ele quer. Ele não faz. Mostrei biblicamente isso a você. Mas o pensamento que ficou pelas igrejas é esse. Ele faz o que quer, então ele pode dar e ele pode tomar. É o que Jó está falando aqui para a mulher dele. Viu como Jó é um cara legal? Esse cara sim era um cara... Isso é um cristão legal, que se conforma, que Yahu dá e depois se arrepende, toma, e está tudo certo. Quem faz isso é Satanás. E Yahu não faz isso não. Yahu não faz isso não. Ele está dizendo que ele, primeiro, não vai dar para a gente falar... Tenho aqui 10 minutos. Em 10 minutos eu vou mudar de um pouquinho o assunto. Veja-se só. Esse estudo seria desnecessário, como mais de 80% dos estudos bíblicos seriam desnecessários, se nós praticássemos uma coisa que, na teoria, na mente,
todos que estão aqui, sem exceção, sabem. Se todos que estão aqui, sem exceção, sabem o que eu vou perguntar agora, e qualquer um aqui é capaz de me responder o que eu vou perguntar. Mas se exercitasse isso no seu pensar e no seu agir diário, esse estudo seria desnecessário e mais de 80% de qualquer outro estudo bíblico seria desnecessário, porque já saberia. Vou lá. Quais são os atributos essenciais que fazem do nosso Deus Yahu ser quem Ele é? Onipresença, onisciência, onipotência, santidade e amor. Tem gente que vai a 15, que vai a 20. Tudo isso não é inventado, tudo está na Bíblia. Mas todos os demais, eles estão dentro desses 5. Então, todos os demais são desnecessários diante desses 5. Esses 5, a essência do caráter de Deus são esses 5 atributos. Esses 5. E dali, alguns estendem a 15 até a 20. Mas todos os demais, repito, vão ser enquadrados em um desses 5. Então, se eu perguntar a qualquer um aqui, você crê num Deus? Como é a essência? Como são os atributos do Deus que você crê? Vamos dizer, é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, santidade e amor. Perfeito. Se ele botasse em prática isso, não precisava ele ler mais em lugar nenhum da Bíblia. Ele, quando lesse, ele falava assim, isso aqui não é assim. Isso aqui não é assim. Por quê? Porque o Deus que é santo dos santos, Satanás não pode ir à presença dele. Então, e assim vai. Cada versículo da Bíblia, se ele lesse, colocando em prática aquilo que ele afirma de boca, que ele tem na mente e afirma de boca, ele saberia ler a Bíblia e interpretar a Bíblia sem precisar que ninguém lhe falasse nada, sem precisar que nenhum outro versículo bíblico da própria Bíblia viesse lhe interpretar aquele, porque ele mesmo, diante desses 5 atributos do autor da Bíblia, ele saberia interpretar cada um desses versículos. E ele saberia de plano que, não. Um Deus que é o santo dos santos, nada impuro pode ir à presença dele, quanto mais Satanás. Isso aqui está escrito, está na Bíblia, mas isso aqui tem alguma interpretação que eu ainda não alcancei, que eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que assim como está é que não é. De cara ele falaria isso para ele. Estão entendendo? Vamos lá. Agora nós já estamos no versículo 21. E no versículo 21, Jó está dizendo, porque o meu Deus, ele dá e ele toma. Epa, não pode não. Não pode não. Eu não sei o que está acontecendo aqui, porque eu nunca li mais nada na Bíblia. Estou falando de alguém que não tivesse lido mais nada na Bíblia. Alguém que fosse totalmente ignorante da Bíblia, mas que soubesse os 5 atributos do Deus dele, que ele fala, que ele tem na mente, fala de boca, se ele colocasse em prática, quando ele lesse isso aqui, ele ia falar, epa, eu não sei como é isso aqui, mas assim como está, não é. Porque um Deus que o meu Deus, ele é onisciente. Quem é onisciente não tem por que dar, se arrepender e tomar. Porque antes dele dar, ele já sabia tudo o que ia acontecer na eternidade e no depois. Se ele sabia tudo o que ia acontecer na eternidade, quanto mais no depois, o Deus que eu sirvo, o Deus que ele é onipresente, sabe o que... Bom, ele teria que saber exatamente o que quer dizer cada um desses títulos. Ele teria que saber o que quer dizer onipresente. Ele teria que saber que onipresente não é estar em muito lugar ao mesmo tempo. Onipresente quer dizer estar em todo lugar e de todas as eras ao mesmo tempo. Por isso é que ele diz dele mesmo, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra, ou seja, o princípio e o fim de tudo para mim é a mesma coisa. Eu em tudo que tem princípio ali estou, mas ao mesmo tempo eu já estou no fim de tudo. Então, princípio e fim não existe para mim.
tempo e espaço não existe para mim. Eu estou ao mesmo tempo, não é logo em seguida, eu estou ao mesmo tempo onde tudo começa, ao mesmo tempo eu estou no meio de tudo e ao mesmo tempo eu estou no final de tudo. É isso que ele está dizendo. Eu sou o alfa e o ômega. É isso que quer dizer onipresente. Então, quem soubesse isso e confessasse isso, não precisaria saber mais nada da Bíblia. Quando ele lesse esse versículo 21, ele diz, não, eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas uma coisa eu sei, isso não é assim. Porque aquele que é onipresente, aquele que é onisciente, ele não precisa ele jamais vai se arrepender. Mas está lá em Gênesis 6 que Deus se arrependeu de ter feito o homem. O mesmo homem que foi inspirado para escrever Gênesis 6, 3, ele foi inspirado para escrever Números 23, 19, que diz que Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Ele iria saber disso. Não, mas não precisava ter outro versículo bíblico para explicar aquele não. Não precisava. Bastava se aplicar esses 5 atributos que fazem do nosso Deus ser quem Ele é, único, ser Deus, ser único. Bastava se botar isso em prática, sem conhecer mais nada. Quando eu lesse o versículo 21, eu ia dizer, não, eu não sei como é isso, mas não é do jeito que está aqui. Porque não tem um Deus onipresente, não tem um Deus onisciente que já sabe, não é muito, ele já sabe tudo. A Bíblia diz que antes dele fazer o primeiro homem, ele sondou o coração do último. Antes dele fazer o primeiro, ele sondou o que ia no coração do último. Então não tem por que ele se arrepender, não tem por que ele dar e tomar. Quem faz isso é Satanás. Então isso está errado. E eu teria, vou repetir, dezenas de versículos bíblicos para em toda a Bíblia mostrar isso a vocês. Pois não. Como é que é? Eu estou preocupado com a hora e eu não prestei atenção no que o senhor falou. Repete para mim, para eu entender. Preste atenção. Isso que o irmão ali que eu não conheço está falando é dito por quase todos os teólogos, mas isso não está correto. Mas aí já é outro assunto, mas isso não está correto. Ou seja, que o nosso Salvador, Yahushua, que nas nossas Bíblias veio Jesus, que não é o que está no original, que Yahushua, ele veio como o Adão perfeito, o Adão que foi criado em perfeição. Adão foi criado em perfeição? Foi criado em perfeição. E Yahushua veio como o Adão perfeito? Não. Veio superior ao Adão perfeito. O Adão perfeito podia pecar, tanto que pecou. E Yahushua não. Yahushua não. Então, não é a mesma coisa. Mas todos os teólogos dizem isso. Mas isso está biblicamente errado. Mas isso é outro estudo, é outro assunto. Então, ali, vimos o versículo 21. Vamos ver só mais um. Mas aí começa o capítulo 2, tem mais uma outra coisa que em 5 minutos eu vou falar, sem debulhar, mas vou falar. Capítulo 2, quando começa, aparentemente, repito, já sabemos que não foi, aparentemente, ao invés de falar Yahu, então vamos falar corretamente. Aí os céus voltam a falar com Satanás, que já sabemos que não foi Yahu. Então os céus voltam a falar com Satanás. E ali vem uma outra frase que diz assim, no versículo 3. Alguém lê rápido para mim o versículo 3. Disse o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você ter me instigado contra ele para arruiná-lo, sem motivo. Embora ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Daí, as igrejas e os teólogos escreveram toneladas de livro pelos séculos, dizendo que, irmãos, o que estava acontecendo... Muito obrigado, viu? Eles dizem assim, irmãos, o que estava acontecendo ali era o seguinte. Deus precisava de mostrar a Satanás
que Jó não ia blasfemar dele. Deus precisava de mostrar isso a Satanás. Então, tinha ali um duelo estabelecido entre Deus e Satanás, onde Deus precisava de estabelecer, de mostrar isso para Satanás. E é por isso que ele estava permitindo que aquilo tudo acontecesse com Jó. Mesmo ele declarando que Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. E é isso que foram escritos livros esses séculos todos e continuam sendo escritos e falados em todas as igrejas. E todo dia a gente vai pelas igrejas e escuta essa blasfêmia sendo falada. Primeiro, o Deus que eu sirvo, o Deus que é meu Pai, ele não disputa nada com ninguém, muito menos com Satanás. Ele não disputa nada com ninguém. O único ser que ele ainda dialoga é com o homem, dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Com o homem ele dialoga. Com tudo mais, nós vemos na Bíblia o tempo todo a natureza, e a todos os anjos ele fala no imperativo, haja, faça. O único com o qual ele dialoga é com o homem. Então ele não disputa nada com ninguém. É a primeira blasfêmia, a primeira barbaridade que tem nisso que foi ensinado pelas igrejas o tempo todo. Segundo, aí dizem a partir desse versículo, veja só, faz todo sentido dizer que tu me incitaste contra ele sem causa. Ou seja, Jó, para que essa disputa pudesse haver, isso no entendimento dos teólogos, dos livros e das igrejas, para que essa disputa pudesse haver, mesmo Yahu dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, foi preciso, ou seja, não tinha causa para ele passar por aquilo, mas Yahu teve que autorizar Satanás fazer aquilo com ele. Outra barbaridade que, se fosse verdade, rasgaria a Bíblia como as inteiras também. E daí, se isso fosse verdade, então o bom é não ser reto, não ser íntegro e não se desviar do mal, porque Yahu aí não vai autorizar Satanás a se andar com esse. O que diz, e outro dia eu e ele escutamos, mas o que eu e ele escutamos é o que todos os livros dizem, é o que dizem em todas as igrejas desses séculos todos. Não, Yahu só deixou Satanás se andar com Jó e fazer aquela barbaridade toda com Jó, porque sabia que Jó era íntegro, reto, que se desviava do mal. E que com isso, no final, Jó não ia fazer o que Satanás queria. Mas e o que Jó sofreu, aquilo tudo? Quer dizer, se assim fosse verdade, o bom seria não ser íntegro, não ser reto e não se desviar do mal, porque Yahu aí não vai pegar e deixar que Satanás se ande com esse. Isso é uma barbaridade bíblica. E mais, sem causa. Irmãos, o meu tempo acabou já. Mas toda a Bíblia, eu vou falar para vocês lerem alguns versículos rápidos, mas toda a Bíblia diz que sem causa não tem consequência nenhuma. Não existe consequência sem causa. Não existe consequência sem causa. A Bíblia toda vai nos dizer isso. Para haver consequência tem que haver causa. Então dizer que tudo aquilo foi sem causa, isto não é bíblico. Mas isso tudo eu mostro com a Bíblia toda, inclusive com o próprio livro de Jó. Se eu tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês o capítulo 3. Que Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Lê Jó 3, 25 e 26. Depois eu volto à questão do sem causa. Lê Jó 3, 25 e 26. O que Jó vai declarar dele mesmo? Depois de ter amaldiçoado o dia dele nascer, depois dele fazer um longo histórico sobre ele mesmo, vê como ele fala nos versículos 25 e 26. Almeida revisada e atualizada, em Jó 3, 25 e 26 diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Primeiro, vamos lá devagarzinho. O que eu temia me veio, ou seja, tudo aquilo que veio a ele já temia. Ele já sentia e já tinha medo. O que veio acontecer com ele foi justamente o que ele já pressentia e tinha medo que aquilo acontecesse. Continua. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Nunca tive descanso.
a palavra vai dizer que o nosso descanso é Yahushua. Continua. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Nem repousei. Ou seja, ele não tinha paz, não tinha sossego. Continua lendo. E já me vem grande perturbação. Quem é que está causando tudo isso na vida de Jó? É o Espírito Santo ou o espírito de Satanás? Então, fica por sua conta, porque a palavra perturbação e endemoniado é a mesma coisa, porque quem perturba é Satanás. É que diz que ele era perturbado. Se você pegar a palavra perturbado na própria Bíblia, em outros textos, e for fazer a compatibilização, você vai ver que a palavra perturbado quer dizer endemoniado. Exatamente. Entendeu? Então, mas não é só aí não. Se eu lesse o capítulo, se nós analisássemos o capítulo inteiro, 32, 33 e 34 de Jó, nós chegaremos às mesmas conclusões quando Eliú ali está falando para Jó. Já que tocou nisso, mas pastor, mas veja só, os amigos de Jó, depois eles vão ser repreendidos por Deus, que manda que Jó, inclusive, sim, quantos eram os amigos? Não, eram 4. Eram 4. Dos 4, 3, Yahu no capítulo 42, versículo 10, vai mandar que repreende 3 e mande que Jó ore por esses 3. Por Eliú, não há palavra de repreensão alguma contra Eliú. E vai ver o que Eliú fala de Jó nos capítulos 32, 33 e 34 do próprio livro de Jó. Vai ver. Então, se eu que nós não temos tempo, aí fica tudo assim. Mas vamos voltar à questão para encerrar a questão do sem causa. Alguém lê Provérbios 26, 2. Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ok. Alguém lê Deuteronômio 28, 15. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então a Bíblia diz, sem causa não tem consequência. Alguém lê Eclesiastes 8:5. Isso tem mais de 20 versículos espalhados pela Bíblia toda, mostrando que sem causa não tem consequência. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então a Bíblia nos mostra, sem causa não tem consequência. Podemos ler Deuteronômio 28, 15, mas vamos ler alguma coisa do chamado Novo Testamento. Podemos ler Romanos 14, 12. Alguém lê? Romanos 14, 12. Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, a Olim. Ou seja, cada um vai dar conta daquilo que fez. Logo, não pode alguém dar conta daquilo a quem não deu causa. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não vos enganeis, de Olim Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo o que o homem colhe é aquilo que ele planta. Logo, não existe consequência sem causa. Então, mas ali não diz, aparentemente não está dizendo que Yahu disse que, dizendo para Satanás, aparentemente, tu me incitastes contra ele sem causa. Não. Tudo que Jó passou, eu não tenho tempo para mostrar para vocês. Eu mostraria com o próprio livro de Jó e com mais da Bíblia, teve causa. Tudo isso. Não existe consequência sem causa. Amém? Meu tempo acabou. Graças a Deus. Viu? Eu ficava aqui a tarde inteira, né? Ficava a tarde inteira. Preste atenção para a gente encerrar. Nós aprendemos que Deus é sabe tudo, ok? O Jó descrito no capítulo 1 não é o Jó de então. Deus está falando do Jó do capítulo 42.
Está falando de um Jó do futuro, por isso muita gente não entende. Então o Jó... O Jó que Deus está mostrando é o Jó depois de convertido. Até porque ninguém pode temer a quem não conhece. Ele diz, eu não conhecia, só ouvia falar. Agora eu te conheço. Então a vida de Jó é dividida em 3 etapas. A primeira, rico, rei, com medo de Deus, temente aí é medo. Foi preciso passar por essa provação para se converter. E aí Deus está falando do Jó já convertido, homem íntegro, reto e temente a Deus. Já é o homem convertido do capítulo 42. Por isso que o povo faz confusão. Ok? Já viram aquele filme onde conta primeiro o final do filme para depois mostrar como o filme se desenrola? Isso é o livro de Jó. Amém, queridos? Muito bem.